Deus é Bíblia sagrada, ecoa no meu coração. Palavras de fé e amor me levam para outra dimensão. Cada versículo fala de promessas e redenção. A graça se manifesta nas páginas da salvação. A voz que me guia, a luz que me mostra o caminho da vida e a paz que me envolve. Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você participar do canal. Você que não é inscrito, se quiser se inscrever, faz bem. E tenho mais de 270 vídeos aí à sua disposição. E sempre estou colocando um vídeo a mais todas as semanas, certo? Mais de um vídeo por semana, é claro. E hoje, o vídeo de hoje é respondendo a uma pergunta, ou seja, uma sugestão de um irmão que entrou nos comentários do vídeo e pediu para que eu falasse um pouco sobre os OVNIs, né? Então, hoje vou falar sobre OVNIs, tá bom? Vamos em frente. Aqui eu tenho o motivo, né, do vídeo e eu coloquei o título Onde estão os alienígenas? Bem, o vídeo, como já disse, foi provocado, foi a pergunta de um internauta, por que eu não fazia algo sobre os OVNIs. E conforme ele disse, e realmente está na internet, vazam de vez em quando notícias, né, da NASA, vazam através de algumas pessoas que foram componentes da equipe da NASA, de que é uma realidade que os OVNIs existem. Bem, então, diante do exposto, eu vou trazer também aqui uma opinião a pedido a respeito do assunto. Como eu sou pastor, formado em teologia, então as pessoas gostam de indagar, até mesmo para ver o que é que a Bíblia diz sobre os OVNIs. Será que existem alienígenas? Será que existem outras civilizações? Então eu vou falar sobre esse assunto agora com bastante calma, tranquilidade, certo? Não tenho sensacionalismo. Alguém até me disse, rapaz, se você fizer um negócio desse aí bem sensacional mesmo, vai bombar o seu canal. Não quero isso, eu quero a verdade, tá bom? Então vamos em frente. Bem, para falar sobre esse assunto, eu preciso trazer algumas informações que talvez muitos internautas não conheçam. Eu vou falar sobre os exoplanetas, certo? Até 26 de abril de 2024, ou seja, desse ano, foram confirmados 5.660 exoplanetas em 4.167 sistemas planetários, certo? Então, é interessante, né, a gente ver esses detalhes, porque antes, quando não havia esses grandes telescópios lá no espaço, não se tinha assim algo tão mais preciso, né, como se tem agora a respeito dos exoplanetas, que são planetas que estão em outros sistemas, né, solares, em outras estrelas, outros sistemas planetários, e que agora é possível enxergar com esses dois grandes telescópios que nós temos no espaço, certo? O último deles lançado foi o James Webb, que está provocando aí muita indagação no meio científico. Mas dá para você ver aí, eu coloquei na tela para você também ler, já que foram confirmados 5.660 planetas em 4.167 sistemas planetários. O que nós precisamos entender disso é o seguinte: nem todos esses planetas eles têm um clima parecido com o da Terra.
já foi detectado que apenas 4%, né, desses 5.660 planetas, exoplanetas, que é um número bastante baixo, mas não tão baixo assim, porque já que são 5.000, né? Então, 4% são os que têm o clima meio parecido com a Terra e que poderia, de alguma forma, abrigar a vida biológica. Outros 35% são gasosos e vai indo, né? Tem os percentuais, eu não vou me deter sobre isso, que é uma lista bastante grande, mas o mais importante é nós sabermos que apenas 4% tem a possibilidade de abrigar vida biológica segundo a ciência, é claro, certo? Então, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que as pessoas, quando falam em vida, só pensam na vida biológica, mas esquecem que pode ter outras formas de vida, certo? Quando eu estudo a Bíblia, né, com toda a propriedade, eu percebo que Deus não criou somente, como eu sou criacionista e adepto do design inteligente, eu vou sempre canalizar tudo para a criação feita por Deus, certo? Então, eu entendo que Deus criou seres espirituais que não são detectáveis através da ciência, certo? Então, existem os seres espirituais, isso está muito claro, né, na Bíblia, e Deus criou, se Deus criou os seres biológicos e os seres espirituais, por que ele não teria capacidade de criar outros seres com outro tipo de vida que não seja nem biológico nem espiritual? O Deus que eu creio, que a Bíblia me traz como informação, eu não tenho dúvida, é capaz de fazer muito mais do que isso que eu estou falando aqui para você, tá bom? Então vamos em frente para a gente começar a entender bem essas coisas que estão acontecendo. Estamos vivendo momentos realmente, como já disse, de grandes novidades, né, através da ciência, principalmente da astronomia, esses grandes telescópios que estão aí no espaço, trazendo imagem para a gente, e outros que estão aqui na Terra também, mas que são potentíssimos, estão trazendo informações muito interessantes. Uma das coisas interessantes que a NASA confirmou é que ela tem recebido sinais de rádio, né, de estrelas distantes, e várias confirmações da NASA que ela tem recebido sinais de rádio. Então, as ondas que são transmitidas parecem-se com as ondas que são captadas pelas rádios aqui do planeta Terra, e por esse motivo o pessoal da NASA acredita que pode haver realmente civilizações extraterrestres, certo? Então, eu também não posso descartar essa possibilidade. Daqui a pouco eu explico dentro dos princípios bíblicos, porque não posso descartar. E pode ser que exista Deus, o Deus grande, né, o qual nós servimos, ele talvez não, o universo hoje já está confirmado que é imensurável e tão grande, e até onde os telescópios conseguem enxergar, não é o fim do universo. O universo é muito maior do que isso, já se sabe. E, claro que Deus, talvez, isso são deduções minhas, né? Não é obrigado você a acreditar, mas eu acredito que Deus não ia criar algo tão gigantesco e apenas criar o ser humano aqui no planeta Terra. Bem, se isso é verdade, a Bíblia dá mais ou menos uma certa conotação que é assim, com certeza somos especiais, porque seríamos nós os únicos seres inteligentes de vida biológica criados nesse espaço chamado Terra, nessa região do espaço chamado Sistema Solar. Bem, mas a ciência quer dizer que existem outras civilizações, porém ainda não foi possível ter um contato dos quais se possa ter precisão daquilo que está se fazendo, tá bom? Então vamos em frente para a gente entender melhor essas coisas que estão acontecendo. Também um outro sinal que tem
milhões de quilômetros de distância, são sinais de raio laser. A NASA tem correspondido esses sinais, e isso, segundo os cientistas da NASA, eles acreditam que podem ser civilizações extraterrestres. E eles até pensam mais evoluídos do que nós. Eu custo acreditar que exista alguém mais evoluído do que os humanos, porque para que eu creia na Bíblia, eu preciso acreditar que os mais evoluídos do universo são os seres humanos. Apesar do pecado, né? Mas talvez os mais evoluídos somos nós, os seres humanos, porque, segundo a Bíblia, fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Então, se eu creio num Deus universal, que criou todas as coisas, eu vou entender que o ser humano, os seres humanos são a civilização mais importante do universo. Então, a NASA já recebeu sinais de laser, né, de outras fontes, e tem realizado experimentos para enviar e receber sinais de laser. Sinal de laser de 460 milhões de quilômetros de distância. Então, tem vindo sinais de laser do espaço profundo. Às vezes se pensa que é de uma estrela, às vezes se acha que é de um exoplaneta. Porém, não se tem certeza absoluta de que isso se trata de civilizações extraterrestres. A NASA e os OVNIs. Bem, a pergunta foi provocada a mim porque existem vários vídeos, né, de alguém que fez parte da equipe da NASA e que agora está dizendo, olha, os OVNIs existem realmente. E vídeos estão cheios aí na internet de vídeos falando sobre vazamento de informações da NASA. Bem, eu costumo sempre checar as informações, e o que eu encontrei checando, né, através do próprio site da NASA, a seguinte informação: não há evidências de que a NASA tenha divulgado informações sobre alienígenas, mas a Agência Espacial tem investigado fenômenos aéreos não identificados, que é os UAPs, né, anteriormente conhecidos como OVNIs. Bem, em todos esses aspectos, a NASA não tem batido o martelo dizendo que é OVNIs, ou seja, seres extraterrestres que estão visitando a Terra, mas eles sempre dizem que é algum balão, que é algum objeto terrestre mesmo, e no final eles sempre descartam essa possibilidade, tá bom? Agora vamos ver outras fontes para que nós possamos concluir o assunto, tá bom? Então vamos em frente. O que diz a Bíblia, né, sobre a criação sobre os extraterrestres? Será que eles existem? Bem, a Bíblia indica, eu vou trazer aqui apenas alguns textos, não vou ler os textos para você vai buscar na sua Bíblia. Eu estou baseado aqui nessa tela aqui, eu estou me baseando na Bíblia de 66 livros, daqui a pouco eu falo sobre esses livros, essas Bíblias, certo? A Bíblia indica que toda a criação geme e sente dores de parto por causa do peso do pecado. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 22. Se eu crer na Bíblia, eu vou ter isso como parâmetro para a minha crença. O efeito da maldição causada pela queda de Adão foi universal. A Bíblia deixa entender isso. Caso contrário, qual seria a razão de Deus destruir toda a sua criação para criar novos céus e nova terra, conforme está escrito em 2 Pedro 3 e 13? Esse texto, para nós teólogos, deixa entender que se Deus vai destruir em algum momento toda a criação, é porque toda a criação, ainda que existam outras civilizações no universo, foi afetada por causa do pecado, até mesmo porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, então com certeza seria a coroa da criação. Então, com certeza, todos os demais seres criados foram afetados por isso, né?
A gente sabe que o pecado afetou uma terça parte dos anjos, que veio bem antes da queda do homem, e assim sucessivamente. Então, por isso que há essa conotação, lá em 2 Pedro 3:13, de que um belo dia, eu digo um belo dia, que para nós cristãos esses desastres não são problema. Então, Deus vai acabar com vai destruir toda a sua criação, certo? Também Apocalipse 21 e versículos 1 em diante fala um pouco sobre isso. Portanto, tirando essas conclusões, qualquer ET, o extraterrestre, né, vivendo em qualquer lugar, teria sido injustamente, claro, afetado pela maldição adâmica, mesmo sem ter cometido qualquer pecado. Ele não teria herdado a natureza pecaminosa de Adão, é claro. Bem, se eles existem, esses ETs, eu não descarto essa possibilidade, certo, de eles existirem. Pode ser que um belo dia aí a NASA consiga estabelecer uma plena comunicação com seres extraterrestres. Há duas possibilidades. Eles podem ter sido afetados pelo pecado e não ter perdido a sua condição de pureza, né? Porque há quem interprete de que eles não foram acometidos, né? Eles não herdaram a natureza pecaminosa de Adão, porque esses são seres que não são descendentes de Adão, então não herdaria a natureza pecaminosa. Mas se existirem seres biológicos em outros planetas, que é isso que a NASA procura sempre, e eles têm sofrido por causa do pecado de Adão, porém, não significa que eles tenham herdado a natureza pecaminosa de Adão. Isso são coisas muito profundas, de que nem a teologia, nem a ciência conseguem trazer explicações que possamos elucidar com clareza tudo isso que eu estou conjecturando aqui, tá bom? Bem, quando eu falo em Bíblia, eu falo geralmente em três principais Bíblias existentes, que são a Bíblia Etíope, de 88 livros ou 125 livros, você pode encontrar nas duas versões. A Bíblia de tradução católica, que contém 73 livros, e a Bíblia que eu sempre uso para tudo que vou fazer a respeito de Bíblia, que é a Bíblia de tradução evangélica ou protestante, como você queira chamar, de 66 livros. Bem, se eu for aqui fazer um questionamento, qual dessas três é verdadeira, os etíopes vão dizer a nossa Bíblia é verdadeira. Os católicos vão dizer a nossa Bíblia é verdadeira. E os evangélicos vão dizer a nossa Bíblia é verdadeira. Eu confio muito na tradução protestante de 66 livros, porque para mim ficou bastante enxuta, né? Ficou algo bem coerente e eu tenho uma confiança maior nessa Bíblia de tradução protestante de 66 livros, tá bom? E quando eu leio essa Bíblia, eu não consigo ver na Bíblia a possibilidade, pelo menos ela não transmite para mim isso, de alienígenas existirem. Pode ser que sim, mas eu não vejo clareza na Bíblia a respeito desse assunto. Se eu leio a Bíblia católica, que eu também tenho ela aqui, de 73 livros, eu também não vejo com clareza qualquer conotação que possa existir essas civilizações alienígenas, extraterrestres. Não diz que sim, nem diz que não, certo? Aí vem a Bíblia Etíope, de 88 a 125 livros, que aí tem vários livros apócrifos juntos, e aí você já, mais ou menos, pode tirar algumas ideias de que existem civilizações alienígenas. Quando você lê o livro de Enoque, que não foi incluído, né, principalmente na nossa Bíblia católica, você tem uma ideia de que possa sim existir outras civilizações, além dos seres humanos. Até mesmo porque o livro de Enoque falou muito sobre os anjos. E anjos, segundo Enoque, que
tiveram relações sexuais com mulheres, perderam, claro, o seu principado, né? E eles produziram seres extravagantes, como os Néfilins, né? É uma matéria muito extensa, não dá para a gente tratar nesse vídeo aqui. Eu tenho outros vídeos aí no canal falando sobre o livro de Enoque, tá bom? Então, mas não é só o livro de Enoque que fala. Quero também dizer que se fôssemos colocar diversos evangelhos na Bíblia, fôssemos aglomerar esses livros, nós teríamos uma Bíblia gigantesca, talvez até incapaz de a gente transportá-la de um lugar para outro, certo? Hoje, como existe o sistema eletrônico, né? Então talvez não tivesse problema. Mas existem vários evangelhos, e não só são 4, né? E, enfim, mas na Bíblia de 66 livros, somente 4 evangelhos foram dignos de entrar nessa Bíblia. Bem, o que eu quero resumir é que eu estou satisfeito com a Bíblia de 66 livros, acho um compêndio bastante enxuto e que a grande quantidade de livros apócrifos aglomerados na Bíblia traria muita dúvida para os cristãos e principalmente para a humanidade. Então, eu acho importante que nós creamos apenas nisso que está aí. Os outros podem até ter sua razão de existir, eu acredito que tem muitas verdades, mas eu considero os 66 livros o compêndio mais enxuto para que possa consolidar toda a nossa crença cristã em Jesus Cristo. E também em Yahvé, né, o Pai Eterno. Eu acredito que a Bíblia dos 66 livros já está de bom tamanho. Mas, como disse, não há na Bíblia de 66 livros algo que possa dizer que existem outras civilizações extraterrestres. Eu não duvido que exista, porque é aquilo que eu já disse desde o princípio, o Deus que eu sirvo é muito grande, e porque ele criaria esse gigantesco universo que o homem tenta, mas não consegue entender, então só para o homem, só para existir os seres humanos no planeta Terra. Então, algumas formas de vida, pode ser que existam tanto biológicas como de outra forma material, e outros planetas ou estrelas, mas eu não tenho autoridade nenhuma, nem pela Bíblia, nem pela teologia, nem pela ciência, que eu sou um autodidata e pesquiso em diversos níveis de ciência, para dizer que essas vidas realmente existem, tá bom? Então, Deus abençoe. Acredito que dentro do que pude responder, respondi a indagação do meu amigo que pediu que eu falasse sobre o assunto, mas a verdade é que a NASA oficialmente não, de forma nenhuma, ela confirma, né, que tenha encontrado a existência dos extraterrestres. Então, continua a nossa pergunta: onde estão os alienígenas? Onde estão os alienígenas? Então, você que assistiu o vídeo e que talvez tenha até opinião totalmente divergente da minha, não é obrigado a ser igual, você pode, se quiser, tecer comentários. Isso é muito bom. Curta, compartilhe, teça comentários. Deixa aí nos comentários a sua opinião. É muito bem-vindo. Eu gosto de ouvir comentários das pessoas, certo? E se gostar do vídeo, dê o seu gostei. Isso ajuda muito ao canal. Já temos mais de 4.000 inscritos, graças a Deus por isso. Mas se você não é inscrito, é muito bem-vindo e estarei sempre orando por você. Oro sempre por todos aqueles que se inscrevem no canal A Voz da Bíblia Sagrada. Pois é isso aí que eu acabei de falar para você. Deus abençoe. Até a próxima.